Boa noite, meus jovens. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo com um tema aleatório aqui deste canal, né? E o tema que eu pensei em falar hoje com vocês, né, seria sobre inocência e ignorância, né? Mas do ponto de vista do comportamento humano. Então, desse tempo de vida aí que eu tenho, não que eu seja muito velho, assim, ou então que eu tenha muita coisa para ensinar, né? Não estou aqui para ensinar nada, estou aqui mais para, né, como eu sempre falo, causar uma reflexão. Vocês já devem ter visto uma pessoa inocente e uma pessoa ignorante, né? Ou, né, a mudança, né, de uma mesma pessoa saindo da inocência e entrando na ignorância. Isso também vale para nós, tá? Nós, em alguns casos, somos ignorantes e nós, em alguns casos, somos inocentes. Do ponto de vista, né, do que eu vejo quando você fala de uma pessoa, vamos começar pelo inocente aqui no caso, às vezes se confunde também com ingenuidade. Você imagina uma pessoa inocente, você imagina uma pessoa que ela é crua, que ela não consegue ver malícia, que ela é enganada fácil, qualquer papinho assim muito bondoso ela já cai, né? Se a pessoa vender um paraíso para ela, ela compra e coisas assim. No decorrer da vida, cara, tem certas coisas que você vai ser inocente, tá? Você não passou por tudo e tem coisas que você vai passar, vai acontecer pela primeira vez e provavelmente a sua primeira decisão vai ser ruim, tá? Pelo fato de você ser inocente, de você não entender a situação, pelo fato de você não ter experiência, né? E em alguns casos você vai ser inocente, você, por exemplo, vai confiar em alguém que não devia, né? Se você, vamos supor, você não conseguiu sentir, perceber a malícia que a pessoa tinha, e aí, pelo fato de você ser inocente, você acabou caindo no, na conversa da pessoa. Logicamente, é, quanto mais a gente vive, menos inocente a gente fica. Isso daí é, pelo menos assim, é uma regra, né? Tem as suas exceções, logicamente, tem. Né? Tudo depende do modo em que você foi criado. Mas também né? Não vamos tratar a exceção como regra, tá? Vamos seguir a regra mesmo, o geral. Você, quando é criança, e aí, se você já parou para observar papo de adolescente ou então de criança, você vai ver, cara. Eu sei que tem gente que vai, não aguento mais ficar perto de adolescente, eu até entendo também. Mas vocês têm que dar uma colher de chá que o que os adolescentes conversam é o que eles viveram, né, até o momento, né? Então, o jovem de 15 anos, 16 anos, cara, ele não sabe que quer pagar uma conta. E você também não pode jogar nas costas dele o fato de ele não saber. Ele não se preocupou com isso. Os pais pagam, né? Eu sei que tem casos que a criança tem que, vamos dizer assim, amadurecer mais rápido porque a situação é complicada na família. Porém, né, vamos dizer assim, no modo ideal, geralmente a criança, a gente tem a impressão de que é o melhor deixar ela aproveitar a infância dela. Ou você que está aí me escutando, não era bom jogar videogame no final de semana todinho, não se preocupar com conta, parcela, cartão, trabalho no dia seguinte? Não, cara, era só você chegar, sei lá, você chegava do colégio, na minha época era até meio-dia e 50, chegava do colégio, sei lá, 1h30, 1h40 em casa, cara, dali pra frente, no máximo você tinha que fazer o dever de casa, e olha lá, tem gente que nem fazia e não tinha problema também nenhum. E aí você passava o dia inteiro jogando videogame, né? Vendo série pra quem tinha videogame ou pra quem tinha TV, né? E por aí vai. Caso seus pais fossem, vamos dizer assim, mais presentes, né? Não que eles tinham que ficar o dia inteiro em casa, mas tenham te dado uma educação razoavelmente boa para que você não seja educado pelas ruas, né? Então você tinha essa inocência que
pô, era legal, cara. Era bom. Você pensar só naquilo, você ir conversar com seu colega, sei lá, sobre Pokémon, futebol. Eu tô falando dos desenhos da minha época, tá? Os de hoje, esquece que eu nem vejo. Tá? Um Naruto. Era legal, cara. Era legal essa inocência, cara. Vamos dizer assim, essa inocência controlada, né? Eu gostava bastante. Gostava bastante. Né? Agora, quando você pega uma pessoa que ela é mais velha, mas ela ainda continua inocente, cara, aí ela tá jogada no mar de tubarões, cara, porque parece que o ser humano ele sente cheiro, cara, do inocente. Então, por exemplo, vamos supor, você herda uma grande quantidade de dinheiro da tua família. Então, assim, você não teve experiência de trabalho, você, sei lá, já teve uma herança legal passada para você, então você não precisou, vamos dizer assim, ter que conviver com as mazelas do mundo para conseguir o seu ganha-pão, né? E com isso, cara, você consequentemente também não consegue captar, tá, as malícias. E isso que eu falo não é você vendo vídeo, tá? Assim, tem gente que fala, tem podcast, tem shorts do YouTube, tem cortes do Instagram, mas, cara, essas coisas você só vai conseguir realmente ou observando ou sofrendo as consequências disso daí. E tem gente que, mesmo observando e mesmo sofrendo as consequências, continua do mesmo jeito. Que aí daqui a pouco a gente chega no ignorante. É... Com isso, cara, o homem mais maduro, que se torna inocente, ele tende a ser. Não ser levado a sério, ser desrespeitado, vamos dizer assim, ele não passar credibilidade no que ele fala, porque ele não tem experiência, então ele não consegue falar, tá? E isso daí é um problema em alguns casos que eu já vi de gente inocente, cara, porque... E realmente, assim, o cara não é, vamos dizer assim, não é de má fé, o cara realmente não sabe, ele não passou por aquilo, né? Então, assim, se você vê alguém inocente, assim, que você julga inocente, que você... Eu sei que ele vai tentar, né, colocar algumas mentiras para não parecer que ele é tão inocente, saca? Para ele poder se enturmar com você. Isso aí quem já, sei lá, é a mesma coisa você falar com quem trabalha e com quem é desempregado, com quem namora e com quem é solteiro. É, eu sei que vocês vão, a pessoa, o ser humano, ele tem essa tendência de se colocar em tribos. Então, assim, você trabalha, você consegue conversar também com quem trabalha. Ele vai te entender. Você joga Xbox e tem um cara que também tem Xbox. Então vocês vão se entender ali, porque vocês têm um fato em comum. O inocente, cara, ele vai sentir vergonha, tá? Porque ele sabe que ele não tem muita experiência, ele sabe que ele não vai ter muito o que falar, ele vai ter que, nessa rodinha, ele vai ter que ficar calado pelo fato de não ter vivência nenhuma, ou habilidade alguma, pelo fato de não ter desenvolvido elas ao longo do tempo. E, cara, para você que já às vezes se juntou com alguém que tinha muita experiência e foi conversar, bicho, a sensação é ruim, cara. Porque o cara sabe de muita coisa, e aí sim, logicamente que você consegue aprender com os ensinamentos dessa pessoa, mas, né, inevitavelmente você também sente um pouquinho de vergonha dentro de você pelo fato de não ter tanta habilidade assim, né? E aí, cara, né, e vamos encerrar o papo do inocente, porque eu acho que deu pra explicar mais ou menos como é que é essa percepção, né, pelo menos na minha opinião, em relação à pessoa inocente, talvez como ela se sinta. E aí vamos caminhar pro ignorante, cara. O ignorante, no Brasil, parece que quando você fala que o cara é ignorante, é que o cara ele é meio bronco, entendeu? Meio, vamos dizer assim, o cara que fala palavrão, o cara que é mal educado, esse tipo de coisa, né? Mas não necessariamente, tá? O ignorante ele pode ser um cara extremamente, vamos dizer assim, eloquente, com uma boa oratória, bem desenvolvido em relação à lábia, mas o cara está desconectado do mundo. Você vai conversar com o cara, isso daí se você pegar, por exemplo, né, como eu tenho
fui criado dentro do serviço público. Meus pais foram servidores públicos. E aí, às vezes, eu conversava com amigos dele. Cara, o servidor público, ele não sabe o que é, vamos dizer assim, um perrengue, cara. Porque o servidor público, ele tá na estabilidade dele, se ele trabalhar ou não, aí né, não tá de boa, não ligam. E o cara acha que o mundo é meio que tranquilidade, cara. Exemplos aí da pandemia, cara, muito servidor público quis fechar tudo no Brasil, cara. E aí eu te pergunto, por que ele fez isso? Porque o dele ele recebe. E o cara que tem loja? Eu não sei se vocês que estão escutando aí, seus pais têm loja, né? O ganha-pão de vocês vem disso, né? Mas se vocês sofreram por fechamento de loja e aí passaram um perrengue, ou então, sei lá, os pais de vocês são autônomos, eles trabalham com, sei lá, venda de imóvel, venda de doce, né? Vamos dizer assim, sem ser loja física, mas, né? Serviço de entrega. Cara, essa galera se lascou na pandemia. Se lascou na pandemia. E eu vi muito servidor público, não, tem que manter fechado, fica aí 2, 3 anos. Por que o cara fala isso? Porque tá desconectado. Porque para ele, sei lá, todo dia 20, né? Ele recebe o salário dele. Agora chega você, né, e fala para ele, não, a gente vai cortar o serviço público, né? Vamos parar aqui 2, 3 anos, que a gente não tem que pagar, sei lá, mais imposto para vai diminuir nossa carga tributária, e aí, né, daqui a 2, 3 anos a gente volta. Eles vão aceitar? Não, não. Mas o ignorante ele tem essa esse lado, apesar de que ele não é sempre o mal educado, tá? Também falta, né, para o ignorante, como ele não tem aí o conhecimento, aí pode ser questão de oratória, questão de fala mesmo, ele pode ser ignorante. Mas tem gente que, né, isso aí eu já vi e diversas vezes. O cara, ele não tem formação para fazer algo, ele não tem formação para fazer algo, e aí outra pessoa fala, ó, cara, você não é formado nisso, vamos contratar alguém para poder fazer esse serviço e você faz outra coisa. Não, eu consigo. Eu consigo. E aí a situação vai caminhando de mal a pior e o cara mantém. Mantém. Por quê? Porque, né? Apesar de ele não ter o conhecimento, ele quer fazer o quê? Seguir comandando algo que ele não tem experiência para tal ou prática mesmo, né? Sobre isso. Ele não tem nem conhecimento teórico nem conhecimento prático. E a pessoa, quando faz isso, além de ignorante, a pessoa também é idiota, no significado da palavra mesmo, né? Tolo. Ou então é uma pessoa que tem a avareza, entendeu? Pode ser isso. E para vocês, né, se vocês pararem para observar, cara, a ignorância ela é muito frequente. Né? Pode ser dentro de você, pode ser na outra pessoa, e a pessoa sempre vai achar que o outro é ignorante. Tá? Sempre vai achar que o outro é ignorante. Entendeu? Na minha cabeça, com minha opinião, eu tendo, cara, vamos dizer assim, não viver julgando os outros. Eu fico mais como se fosse um NPC. A pessoa fala comigo, beleza, né, numa boa, fala as ideias dela, beleza. Eu não comento, vamos dizer assim, eu realmente não perco meu tempo comentando algo que pra mim não vai me fazer sentido. É difícil, tá? Porque tem hora que você quer comentar, mas geralmente meu comportamento é de NPC, de João sem braço, porque todo mundo acha que tem uma certeza de algo, tá? Se você comentar sobre, vamos dizer aqui, vamos botar aqui um assunto polêmico, mas a teoria de gênero, por exemplo, vão dar certezas ali que comprovadamente não são certezas tão fortes assim, né? Não vou falar mais do que isso não para não dar muito problema. Mas aí que tá. Ele bate na mesa e fala, ó, cara, você é um ignorante. Mas e o outro? E quem tá falando isso?
Porque tem gente hoje que considera que assim, o mínimo que você tem que fazer para não ser ignorante é, sei lá, ver jornal. E meus amigos, o jornal, cara, hoje, se você vive de jornal assim para se informar, sinto muito, cara. Sinto muito, mas é desconexo da realidade que o jornal faz com você, tá? Faz você. Se você passar, se você fosse ver o jornal na época da pandemia, parecia que no Brasil ia ter, pô, 2 bilhões de mortes, assim, em 2 semanas. Porque era fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. E se você sair, o outro podia te denunciar pra polícia. E você tinha que usar 2 máscaras. E aí depois você tinha que usar só uma máscara. E você não podia chegar perto do cara. Aí depois você tinha que ficar a 5 metros de distância. Depois diminuiu para 2. E por aí vai. E isso daí foi tudo, cara, televisionado. Televisionado. Também vale mais um exercício que é: por que que eles trabalharam e você e os seus pais que tinham loja não podiam trabalhar? Eles falavam para você que o trabalho deles era essencial, mas seus pais ou você deixaram de ter comida na geladeira por um motivo tosco, porque o seu trabalho também é essencial, cara. Você vive daquilo, você precisa, né, tirar o sustento desse trabalho para poder comer, ou vão te pagar. Isso daí não te sugeriram. As contas não deram, não esperaram. Assim, se esperaram, coisa que eu não me lembro, sei lá, foi 1 ou 2 meses e olhe lá. E olhe lá, né? Mas a gente não ficou 1 ou 2 meses parado. A gente ficou muito tempo, cara. Muito tempo. Então, cara, vocês vão lidar com gente ignorante. Isso aí é frequentemente, tá? Ela pode ser em grau maior, em grau menor, ignorante. Mas para vocês que possuem uma capacidade de observação boa ou, né, que vão passar a observar essas pessoas, também não precisa ter raiva delas não, tá? A ignorância é frequente, não tem como. Você já foi, eu já fui, nossos pais já foram, né? Isso aí é frequente até porque se a gente tivesse todo o conhecimento do mundo, acho que a gente não aguentava, cara. Tem muita coisa que a gente às vezes até nega para poder se sentir um pouco melhor do que ver a realidade como ela é, né? É aquele negócio, a mentira ela é doce e a verdade ela dói, e dói muito dependendo da situação, tá? E dói muito dependendo da situação. Então, meus jovens, era essa reflexão que eu queria fazer. É, espero que tenha ajudado aí alguém, tenha feito você pensar um pouquinho mais. E vamos seguir para depois eu ver se o que eu faço sobre qual o tema que eu vou escolher. Eu acho que eu tenho mais um em mente aqui. Vou ver se eu gravo também para não perder esse momento de inspiração que eu estou tendo. Beleza? Então, boa noite e até o próximo vídeo.